isso aqui no Brasil seja, vamos dizer, se torne um problema. Eu até fiz uma thread sobre isso, pro avanço de denominações sérias evangélicas, que passam um problema, porque existe uma hiperconcorrência, o cara tem uma dominação séria, faz um trabalho sério num bairro de periferia, vai lá um cara, monta uma igreja espetaculosa pra ficar enganando as pessoas, promovendo cultos, né, cheio dos gatilhos ali pra ficar, né, ludibriando o fiel, e aquele cara que faz um bom trabalho comunitário naquele lugar, ele perde o fiel, porque esse tem uma hiperconcorrência pra fiéis. Só que nessa lógica, né, as pessoas mais novas, que às vezes são mais esclarecidas, os filhos de famílias evangélicas, eles abandonam a igreja. Abandonam a igreja porque começa a... Eu não consigo. Cara, várias pessoas, o MBL tem muitos jovens, várias pessoas no MBL me dão esse depoimento. Ó, meu pai tá na igreja, mas falou, cara, esse pastor aqui não dá, não, isso aqui não dá. E o jovem se abandona, tá? Isso está acontecendo. Isso eu falei um seja, mano, relaxa aí, o meu seja é alegórico aqui, né? Então, este é um problema claro. E aí eu vou colocar este problema, tá? Não explicando o que está acontecendo, mas ajudando a ilustrar o que acontece no Brasil, tá? E isso é metrificável, ou seja, você já consegue achar isso em pesquisas, especialmente nos Estados Unidos, está havendo um ressurgimento católico. Todo mundo que ou tem parentes ou é católico relatou, por exemplo, que essa Páscoa ela foi especialmente diferente. E não é aqui no Brasil, por exemplo, não é um fenômeno. O Frei Gilson, ele é um fenômeno em si, mas não é só ele. Isso é nos Estados Unidos, isso está acontecendo na Europa, está acontecendo em lugares como a Inglaterra. Está havendo um ressurgimento da Igreja Católica sem que a Igreja Católica precise assumir uma forma, sei lá, tipo uma igreja parede preta. Ela não está mudando de figura. Pelo contrário, o ressurgimento da Igreja Católica, por exemplo, nos Estados Unidos e na Inglaterra, ela está num contexto tradicional. E a Igreja Católica está levantando, ela está se erguendo vamos dizer, de uma decadência que ninguém imaginava que ela pudesse se reerguer, tá? Eu falo isso agora por conta do contexto do Papa? Não. Eu falo isso porque isso é perceptível, está rolando um processo de conversão de jovens. Teve uma pesquisa do Pew Research nos Estados Unidos que captou que a queda da religiosidade nos Estados Unidos brecou e aí voltou a subir. Eu não sei se eu tenho aqui, Rizzo, eu posso mandar aqui pra você. Acho que eu tenho, me dá um segundo. Tá, isso é bem... Cadê? Vamos ver se eu tenho. De quando que é? Aqui eu mandei dois gráficos. Isso está acontecendo, é oficial, tá? Você pega o J.D. Vance, que é o vice-presidente americano, ele é católico. Então tá tendo um ressurgimento da Igreja Católica, num contexto em que ela não está apelando aqui não é teologia da libertação, também não é um catolicismo espetáculo. É como se fosse uma busca em se apegar a um determinado tipo de tradição, e as pessoas estão fazendo um link entre uma determinada tradição europeia / ocidental com a tradição católica, como se fosse impossível você fazer uma defesa da sua origem ocidental, e eu estou falando especialmente dos Estados Unidos da Europa, que passam por problemas dessa ordem, sem buscar, vamos dizer assim, uma base metafísica, uma base religiosa que ancore esse seu pertencimento. Então, esse seu pertencimento não pode falar, eu sou americano, não, se eu sou um espanhol, eu sou católico. Então, essa identificação que ela já vem rolando na internet, aqueles montes de edits, né, uma espécie de um revival daquele filme Cruzada, as pessoas estão adorando esqueci agora o nome do Rei Mascarado, aliás, um personagem sensacional. Então tá tendo um revival e uma busca de uma identidade. Isso já estava acontecendo, mas primeiro como uma espécie de o Rizzo pegou páginas como essa, Thread West, né? Essa página é maravilhosa. Essas páginas, né, e vários perfis estão jogando para gerações mais novas um tipo de catolicismo tradicional e uma busca por uma identidade, vamos dizer, uma identidade, ela em si também claramente tradicional, mas uma identidade ancestral, um vínculo com seus ancestrais que tinham, vamos dizer, essa religião. Então, tudo isso é mesclado, inclusive esse revival romano que tá tendo também, todas essas coisas meio que vão se misturando, entendeu? E eu acho isso muito, 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 muito bem-vindo.
muito bem-vindo. Bem-vindo e, em certa medida, inesperado para muita gente, porque todos os dados nos levavam a crer que a Igreja Católica, por exemplo, as pessoas católicas no Brasil em geral são mais velhas, né? Você ia numa missa há 2, 3 anos atrás, você só via pessoas mais de idade, especialmente senhoras. Por quê? Porque boa parte da base católica no Brasil foi corroída, ou as pessoas simplesmente abandonaram a igreja, ou elas foram se tornando protestantes. Então, o movimento protestante no Brasil, qual era a base de trabalho dele? Pessoas que eram católicas. Então, eles foram convertendo católicos, tirando as pessoas do catolicismo e jogando no protestantismo. Agora, meio que brecou, está tendo um revival de pessoas jovens, tá? Vivendo com uma maior intensidade a igreja católica. E isto é uma grandiosa novidade, tá? Porque isso pode ser um ressurgimento de uma determinada vitalidade, não apenas religiosa, mas uma vitalidade cultural de um ocidente que está em um amplo processo de decadência, de perda total e completa de identidade e de decadência civilizacional. A gente está vendo gente da geração Z e da geração millennial se tornando católico. E assim, agora nessa Páscoa, eu acompanho muito política americana. A quantidade de lideranças da nova direita americana que estão se tornando católicas é colossal. Vocês estão acompanhando isso? Por favor, coloquem no chat se estão acompanhando. O trumpismo, por mais que ele venha de uma base assim, no americano branco, tradicionalmente evangélico, o WASP, né? White Anglo-Saxonic Protestant, né? O branco anglo-saxão protestante, ele vai mudando. Dá pra falar que a mente do novo conservadorismo americano é católica. E dá pra dizer assim que, mantendo-se essa velocidade e também a imigração latina, os Estados Unidos se tornarão uma poderosa nação católica. E isso é uma novidade. Isso é uma novidade. Eu mandei ali uns gráficos que mostram essa mudança desse trend, né? Então, ali, ó, o percentual de pessoas que se definiam como cristão parou de cair e voltou a subir. Essa subida recente, né, bate com esse processo de catolização. Tem outras pesquisas que mostram o número de pessoas que se definem como católicos. Aqui, ó, o número de pessoas que se dizem, vamos dizer, comprometidas em algum grau com Jesus Cristo. Ou seja, para pegar cristãos em geral. Perceba que de 2020 para cá, o processo de decadência que vem muito forte de 2010 até 2020, ele brecou e voltou a subir. Então, é uma notícia interessante. Isso bate também com este processo recente de crescimento de uma juventude católica. Na verdade, as redes sociais estão sendo tomadas disso, e um movimento identitário, um movimento de direita na Europa e Estados Unidos, e isso está se espalhando para o Brasil, se mescla também com esse crescimento do catolicismo. O que eu tenho a dizer sobre isso? Eu fico muito feliz. Monumentalmente feliz. Tá? É uma das maiores notícias que podem ter. Essa é uma das melhores notícias que a gente pode encontrar, tá? Eu falo com o Beraldo é católico, a Amanda é católica. Os dois, no caso, bem fervorosos, assim. O russo também. Isto é uma novidade, tá? E isso tem implicações bem grandes, inclusive geopolíticas, tá? E eu acho que isso vai acontecer também no Brasil. Já está acontecendo no Brasil. Tá? E eu acho que é uma coisa que é boa para tudo, porque se existe uma concorrência entre religiões, entre cristianismos, formas de cristianismo aqui no Brasil, o fato da Igreja Católica que não está apelando para o que uma parte das denominações evangélicas apelam e está conseguindo crescer, e isso é um sinal. Isso é um sinal viçareiro, por exemplo, para denominações, vai para batistas, para várias denominações sérias dos evangélicos, que fala, mano, persevere no trabalho sério. Faça o trabalho, foque no trabalho sério. Porque é uma coisa que é verdade, cara. O que é picareta, seja na política, seja nos negócios, seja na fé, o que é picareta não dura. Um picareta sucede o outro muito rápido. Ele cai, sobe. Tá. E isso é uma notícia boa. Isso é uma notícia civilizacional. E eu acho que, enfim, eu acho que isso é muito bem-vindo. Um cara me mandou, João Gabriel Moraes, falou: o que é Mitra? Cara, que é Mitra? Mitra é simplesmente um dos deuses do panteão indo-iraniano, também do panteão indo-ariano, que se espalhou por Roma, e ele é uma divindade ligada à confiança, ao contrato e à guerra. E, enfim, eu adoro falar sobre mitraísmo. Se quiserem, eu posso depois fazer um podcast pra vocês disso. Amo esse assunto, acho esse assunto magnífico. E, inclusive, foi uma religião ligada a soldados, uma religião profundamente hierarquizada, que provavelmente deixou rastros
inclusive na maçonaria, ou rituais e tal, e ela competiu com o cristianismo por atenção ali no começo da ascensão cristã em Roma, tá? Se quiserem eu faço um podcast aí sobre mitraísmo, eu adoro esse assunto, eu manjo demais, tem uma tatuagem do Mitra, acho o assunto sensacional. Já assistiu Raised by Wolves? O Ricardo perguntou ali. Não, mas eu sei que falam do mitraísmo, né? Tem uma seita mitraica viajando, tá? É bem doido. Então, o que eu posso colocar, tá? Vai ter agora, as pessoas estão comentando, poxa, morreu o Papa Francisco, e aí começaram aqui na internet, nos Estados Unidos menos, mas aqui no Brasil, vários ataques a ele, né? O Papa comunista, e aí de novo a gente começou a ter essa guerra entre setores de um determinado tipo de protestantismo brigando com católicos. Estupidez. Gente falando, o Papa era de esquerda, o Papa não era de esquerda, o Papa era progressista. Já vi várias declarações progressistas, mas novamente eu não estou inserido dentro da comunidade católica, então eu não vou ficar aqui dando minha opinião como alguém de fora, né? O que eu posso dizer é o seguinte: ele sucedeu um Papa conservador, que era o Ratzinger, o Bento XVI, e ele muito possivelmente será sucedido por um outro Papa conservador. E eu acho que faz sentido, dentro do espírito do tempo, termos um Papa tradicional e conservador. Não importa de onde. Então, gente falando sobre cardeais, dois cardeais africanos. Tem gente falando de um eventual Papa americano. O ponto é, um Papa que seja tradicional e que imponha, num mundo que cada vez menos faz sentido, um determinado sistema de valores claro, ele pode ser um Papa muito emblemático desse novo momento aí da Igreja Católica. Pode ser um Papa muito emblemático. Então, que os cardeais ali, na hora de de soltar a fumacinha, tomem uma decisão sábia, né? Espero que tomem uma decisão sábia, porque é um novo momento. É um novo momento. E eu venho acompanhando, né, essa coisa desse avivamento católico aí há alguns anos. Isso já tá, assim, isso já é sugerido há pelo menos uns 7, 8 anos. O Riso sabe, começou a ter umas coisas pontuais aqui e ali, mas primeiro elas eram meio cringe, tinha umas coisas meio cringe de internet. Depois tinha pessoas sérias que estavam fazendo um trabalho sério, ok. Não depois, concomitantemente. Mas é possível dizer que houve essa busca por uma espécie de raiz, especialmente por parte da geração Z, tá? Isso é muito forte na geração Z. Essa busca por uma raiz os levou a várias coisas. Esse estudo dos estoicos, né, esse boom estoico que teve, não é explicado só por isso, mas também é explicado por isso. Uma busca pelos clássicos, pela história, por romanos, gregos. Busca por identidade. E, naturalmente, isso vai desembocar no catolicismo. Existe na Europa até um movimento pagão. Até sigo alguns caras, mas eu acho isso meio, sei lá, eu não acho que isso tenha força, né? Naturalmente a coisa está desembocando para uma questão católica. E eu acho que é bem importante, especialmente se você, ainda mais na Europa, se eles trouxerem para si, né, o ideal da reconquista, aquele cristianismo da reconquista, né? Nem digo que a reconquista está num contexto de cruzadas, mas está, mas não apenas. É importante. E é importante porque foi vendido para esse homem no Ocidente a ideia de que ele não tem que ter identidade alguma, e se tem a identidade ele deveria se envergonhar. Então ele não tem fé, ele não tem religião, ele questiona a própria religião, ele não tem território, ele não tem história, a única coisa que ele tem é culpa. E não dá, você morre civilizacionalmente. E, gente, era o que estava acontecendo com o Ocidente até o Ocidente, as pessoas começarem a se tocar. E meio que será através, ou a partir da geração Z, tá? A geração Millennial e Z. A Millennial ela é mais velha que a geração Z, e era uma geração perturbada, é a minha geração. A minha geração surgiu, vamos dizer, como legatária, como, vamos dizer, vocês têm um legado da ordem liberal internacional. E aí a gente veio com todas aquelas gororobas na cabeça. Eu já falei pra vocês, toda vez que eu vejo, por exemplo, o Trump tá rompendo com o consenso pós-45, pra mim, eu sou eu estudei Direito, fiz faculdade de Direito a partir de 2003. Eu olhava isso vai de encontro, assim, a tudo que me foi ensinado.
Então, pra minha geração, democracia é uma palavra muito importante, ordem liberal, internacional, tudo isso é coisas, né? E só que minha geração foi a geração traída. Ela foi a geração que se deu mal no mundo inteiro. No Brasil até se deu um pouco bem no boom das commodities, mas depois se deu mal. E aí essa geração milênio ficou toda capenga, tá toda quebrada, tá toda traída. E eu acho que a sensação de traição vai fazer com que ela se junte com a geração Z. Não à toa, eu vou dar um exemplo. O público aqui do nosso canal é a geração Z e millennial. O Riso pode fazer de novo aquela enquete pra vocês verem, né? De qual é você tem que botar de que ano a que ano, né? Ano de nascimento. Abrir a enquete, você vai ver que o público é esse. Então vai ter um encontro entre um cara que foi enganado, que é o cara da geração millennial, e que tá puto, com um cara da geração Z que já não tinha mais nada. Ou seja, tudo que a geração millennial teve, né, em termos de ancoragem e que quebrou, a geração Z não teve. Ela já começou sem âncora nenhuma, ela já começou perdida. Então a geração Z tá à procura de construir algo. E acho que a millennial e a Z tem que falar, brother, tamo junto e vamos que vamos. O Alisson aqui falou, geração millennial é a culminação dos problemas do consenso boomer. Sim, a geração millennial é a que viu o colapso disso. E a geração Z é quem viveu o colapso. Então a geração Z é necessariamente uma geração que cria. E acho isso ótimo. Acho isso ótimo, entendeu? Porque é necessário criar algo novo. Então, eu venho, assim, eu não esperava ver isso com tamanha intensidade. Eu vi o Orlando comentando, eu tô vendo comentaristas dos mais diversos, eu vi o Bisotto também falando, eu vi gente do MBL no Rio, todo mundo que é católico do MBL e que teve no domingo é domingo de Ramos, né? Sem nada de religião, gente. Mas esteve presente aí em missas e tal, falou, cara, tudo lotado. Isto quebra com um processo que era muito triste. Eu vou dar um exemplo. A última vez que eu tive na França, na Espanha, eu gosto de visitar igrejas aí pelo interior, né? E você vê na França, igrejas maravilhosas, completamente vazias. Completamente abandonadas, cara, sem fiéis. Por quê? Porque a geração X, a millennial, a própria boomer abandonaram as igrejas. A igreja morrendo. Na Inglaterra você tem igrejas, enfim, sejam católicas, sejam anglicanas, que foram, mano, vendidas e transformadas em mesquita. Entendeu? Você ter esse renascimento, isso é muito bom. Paróquias pelo interior do Brasil. Agora, sim, que esse fenômeno dê certo e que não seja também, essa é uma coisa que é comum aos tempos que a gente vive, vamos dizer, fogo de palha, né? Um fenômeno fogo de palha. A pessoa vai e tal, usa um modismo, bota uma bandeira do Vaticano no perfil e tal. Como eu sei que tem muito. Como tem muito. Disseram que na França teve agora coisa de 10 mil batismos recentes, assim, que é uma coisa que está muito acima da média. Na França, isso é bastante. Tá? É muito. Olha só que interessante. 81 a 97 é a Millennial e 98 a 09 é a Z, né? Cara, pela enquete que nós temos. Isso? Tá atualizado? Tá, você tá atualizado. Nossa, assim, 89% das pessoas são geração Z, 90% das pessoas são geração Z e Millennial, Riso. É isso, o MBL é uma aliança Z Millennial. É isso, nós somos uma aliança, por isso que os nossos quadros são Z e Millennial, tá? O Renato Gluchov falou, fuma charutos no suspensório e come a mulher do vizinho, grande católico. Eu entendo, tem boa parte do catolicismo de Instagram, que eu conheço essas pessoas, tem uns neoconvertidos aí de Instagram, que são figuras bizarras e estão fazendo isso por atenção. Tem. Mas não dá pra falar que dezenas de milhares de pessoas que estão fazendo isso pra aparecer no Instagram. Lógico que, sabe, quase tudo na vida tem a famosa distribuição normal, então, dentro da distribuição, você vai encontrar, por exemplo, sei lá, a pessoa que o grau de seriedade da pessoa deve obedecer uma determinada distribuição. O Corta Promissão falou, mas não esqueça os mais velhos. Ninguém esquece os mais velhos. A questão toda nós não vamos alterar o que a gente fala buscando a pessoa alcançar esse público ou aquele público. A gente não altera o que a gente fala pra buscar a geração alfa ou a geração Z. A gente só fala o que a gente pensa. Espero que o que a gente pense ressoe com as pessoas mais velhas. Mas as pessoas mais velhas, especialmente a geração boomer, isso precisa ficar claro pra quem tá assistindo. Ela vem
de um clash, né? E não isso foi na geração boomer brasileira. Eu vi um ótimo texto do Felipe Hermes, do excelente Felipe Hermes, falando, essa coisa de geração, quando a gente coloca aqui em termos brasileiros, ela fica errada, porque a história do Brasil não é igual à história americana, né? A geração boomer brasileira, ela é marcada por alguns fatos. Ela é marcada por um conflito ideológico entre a ditadura militar e a galera de esquerda. Então esse conflito é um conflito central neles, porque as pessoas meio que se dividiam entre aqueles que achavam que tinha que defender o regime, né, a ditadura, e outros que se encaminhavam para um certo comunismo até. E aí depois teve uma pactuação entre eles, que foi a Constituição de 88. Foi tipo uma quase pacificação geral do Brasil. Mas ficou uma tensão ali no ar. O Bolsonaro era o símbolo dessa tensão. E aí essa galera comprou a democracia, beleza, então o Brasil vai dar certo, agora virou democrático. Não deu certo. Essa pessoa, frustrado, voltou no PSDB várias vezes, falou, quer saber? Vamos voltar com os militares. No fundo, como a mentalidade deles é ligada a esse conflito lá dos anos 60, 70, até começo dos anos 80, a imaginação deles tem essa bipolaridade. Então o boomer deve ter votado no Lula em alguma vez e hoje é tipo completamente viva Bolsonaro, tá? O Felipe Hermes falou, duas questões fundamentais sobre essa treta geracional. Geração Z, Boomer e Millennial são conceitos baseados na realidade americana, não são conceitos que cabem na realidade brasileira. Os Boomers brasileiros pegaram a hiperinflação que destruiu o patrimônio da imensa maioria da população. Os Millennials brasileiros pegaram um período de estabilidade e crescimento econômico pós-boom de commodities. Mas assim, pô, eu sou um Millennial brasileiro, eu peguei isso no começo da minha vida profissional. Com 30 anos de idade, esse brasileiro milênio já estava pegando a crise. Mas sim, é diferente. Você vai ter algum tipo de correlação, mas você vai ter as especificidades locais, né? Por exemplo, a geração boomer no Brasil e nos Estados Unidos viveu ao mesmo tempo a revolução sexual que veio dos Estados Unidos, porque a gente é condicionado por ser, vamos dizer, um país periférico ao que vem da metrópole. Então aquilo afeta a gente. Mas as questões econômicas a gente vai ser condicionado a questões locais. Nos Estados Unidos, investir em previdência e moeda estável com crescimento médio de 10% no S&P fez boa parte das gerações dos boomers de geração X se tornarem milionários. Não houve isso no Brasil. Boa parte dessas discussões trends se dão pelo fato de os milênios serem a geração mais azarada da história. Um milênio nascido em 90 chegou aos 18 anos em meio à crise de 2008. Exatamente, ele fez parte da geração mais educada da história, com boomers e X acreditando que o mundo seria o mesmo de antes e pronto o ensino superior blá blá. No Brasil, os milênios também são a geração mais educada do país, mas por aqui o diploma ainda vale bem. Enfim, aí ele tá explicando, mas o que eu concordo com o Felipe Hermes, não é igual, mas você vai ter determinadas correlações. Então, a mentalidade, como eu te falei, do boomer do Brasil é uma mentalidade bipolar. A mentalidade a gente pouco comenta a geração X, cada vez menos se fala da geração X, que é a geração que, vamos dizer, começou a trabalhar para valer ali anos 90 e tal. Essa foi uma geração que no Brasil pegou o plano real, uma geração que talvez ela tenha vivido um período mais interessante do que a Millennium por conta do plano real. Também enfrentou os problemas da década de 2000 e tal. E aí você pega a geração Z aqui no Brasil, é uma geração que está enfrentando um país muito complicado, porque ela enfrenta um país que ele se desindustrializou, mas ele não tem uma economia de serviços pujante. Ou seja, a geração Z no Brasil, talvez ela sofra mais do que a geração boomer em termos econômicos, porque ela está pegando um país em processo de desindustrialização e de perda de complexidade na economia. Nossa economia é uma economia, né? A gente não fez aquela substituição que em muitos lugares é bem-vinda da indústria pelo serviço, né? Na verdade, quase sempre é bem-vinda, né? As economias de serviço, elas têm uma renda mais alta do que as economias industriais. E isso é um ponto que eu que sou um defensor de reindustrialização, é um ponto que a gente vai precisar sempre abordar. Cara, você tem mais renda em economias de serviço que sucedem as economias industriais. No Brasil, não. A economia industrial, ela parece que ela regrediu para um troço que não é nada. A gente é meio que economia de serviço, mas é economia de serviço de baixo valor agregado, porque a gente não teve boa educação, produtividade baixa. Então, o nosso Z tá muito puto. Tá bem puto. O Jefferson Matos falou, o Arthur com o córtex pré-frontal e o Renan com as gerações. Vocês sempre falam os mesmos. Pô, eu não falo de geração aqui há meses. E eu tô falando de geração e religião, não é bem-vindo falar desse assunto? Que saco. Pô, parece que tô me repetindo. Eu luto pra fazer lives originais sempre. Aí hoje eu falo de geração. E aí, lógico, tô falando dessa questão do avivamento católico e da presença, a forte presença Z
entre esses católicos, tá? E aí eu queria botar depoimento de pessoas que são católicos e da geração Z nos comentários. O Júnior Enéas falou: Renan, já pensou em manter essa vibe de live de reflexões com análise, incluir os resultados e acertos ao menos por semana, como você fez hoje? Posso fazer. Na verdade, a gente é interativo. Eu não... o Diego me falou, é o Renan com os indo-europeus. Eu quase nunca falo de indo-europeu. Aliás, assim, se eu pudesse falar, eu falaria que tem inúmeras novidades sobre os indo-europeus aí, sobre esse tema, tá? Novidades na Índia, certeiríssimas, assim, muito loucas, né? Mas, enfim. Olha lá, o Tomás Dani, sou católico com muito orgulho e praticante. Então os católicos, por favor, sem o wishful thinking, deem seus depoimentos no chat. É real que está tendo esse processo? Vocês estão vendo igrejas mais cheias? Vocês estão vendo amigos seus se convertendo? Isso está acontecendo? Coloquem aí nos comentários, tá? Faça uma enquete, assim, sem religião, católico, protestante. O Nathan falou, realmente está maior, Renan. O fluxo de católicos tem aumentado consideravelmente. A paróquia que frequenta é um exemplo. Alguns o Rafael Bolsa falou, eu acho que não. Alguns, infelizmente, não. Você tem vários, uns falando que sim, outros também falando que não. Me parece que, no geral, é uma resposta positiva, que a gente está vendo isso acontecer e não é um fenômeno local. Não é de uma região no Brasil, não é do Brasil, é um fenômeno Brasil, Estados Unidos e Europa. Tá? Aqui no chat. Olha que interessante no chat, Riso. Isso não faria sentido um tempo atrás, tá? Eu já fiz esse tipo de enquete, o número de católicos era menor. Sem religião. Primeiro lugar tá católico 38. Eu não imaginava, até tira um print isso, manda lá na Nacional. Não imaginava isso. Católico 37%, em seguida vem sem religião 29%. Seguido de protestante com 24 e outra com 7. Tá? Devem ser mitraístas. Bem interessante. Isso aqui é bem interessante. É bem sintomático do tipo de público que a gente tem. Tá se encaminhando aqui, já tem 1.200 votos pra gente ter uma espécie de um empate entre sem religião e católico. O que ainda me surpreende é o número alto de católicos, porque costumava ter mais protestante do que católico na nossa live. Tá? Me parece também que esse tipo de adesão ao catolicismo vem acontecendo nas classes médias. Me corrijam aí, por favor, coloquem aí no chat. Isso vem acontecendo dentro da classe média. Não é um fenômeno popular, em termos populares de Brasil, né? Não é um fenômeno na base da sociedade, é um fenômeno de classe média, é um fenômeno de uma conversão, imagino eu, que também é de natureza espiritual, mas vem oriundo de uma reflexão específica sobre o catolicismo, tá? Um cara falou, deve ter bem pouco... Não tem, assim, a gente sempre teve mais protestante do que católico nessas enquetes. O Riso lembra disso, né? Sempre foi mais protestante que católico. Sim. E sempre teve um número alto de sem religião. Natural, se a gente fala com Millennial e Z, o percentual de sem religião nas gerações Millennial e Z é extremamente alto no Brasil e no mundo. E dado que a gente também fala com pessoas com alta instrução, sim, é natural, porque a gente tem uma correlação direta entre pessoas sem religião e escolaridade mais alta. As pessoas abandonam as práticas religiosas. Mas, como eu disse, esse fenômeno do catolicismo vem acontecendo com pessoas com boa instrução em vários outros lugares do mundo. É um processo que é de fé, mas é um processo intelectual. Eu sei que o Raso me daria uma bronca agora, porque ele falou assim, não, você pode se converter por uma questão de razão, uma conversão racional, sim, enfim. Mas acho que deu pra entender o que eu tô querendo colocar aqui, tá? O Ricardo colocou um tweet bem interessante, que ele falou o seguinte, olha, esse ressurgimento católico, ele tá acontecendo agora no Ocidente, no momento em que houve um ressurgimento islâmico em boa parte dos países muçulmanos, e sim, inclusive a Turquia é um exemplo disso, foi um dos países islâmicos que mais se secularizou e agora tá passando por um processo contrário. Na Índia, tá, a busca do Dharma, a religião tradicional, e um governo, inclusive, que leva esses valores dármicos, até mudaram o nome virou Bharata, né, que é o nome até alteraram o nome da Índia, faz parte desse trend, tá, e o Ricardo argumentou que, no fundo, é o projeto da modernidade, né, que é um projeto
A modernidade é um projeto laico, tá? É um projeto laico, racionalista, cientificista, liberal, democrático. Ele tá dando água. Então o projeto da modernidade está dando água. Está dando água por diversas razões que a gente já trouxe várias vezes. Tá? O projeto da modernidade, ele carrega em si muitos problemas. A modernidade, e a meu ver, em grande medida, ela é antinatural. A modernidade, ela é antinatural. A modernidade nega elementos humanos e talvez elementos transcendentais fundamental à natureza humana. E ele está dando água. Foi prometido que o projeto da modernidade, né, nos levaria para o paraíso. E por mais que as nossas condições materiais tenham melhorado incomparavelmente, né, o capitalismo com liberdades e tal, isso nos tirou de um determinado tipo de vida no final do século XVIII para um tipo de vida completamente diferente hoje. Né? Uma pessoa de hoje tem mais condições, ela vive melhor do que um rei no final do século XIX, ou talvez um rei no começo do século XX. Né? Se tiver no começo do século XX, talvez o máximo você tinha uma aspirina, né? Imagina assim, você tinha uma pedra no rim, como é que você se virava sendo um rei com pedra no rim no começo do século XX? Nem sei se tinha morfina pra você tomar, aí já tem que ver com quem é da medicina, né? Mas assim, devia ser um calvário.